Hello everyone, Ref here. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui nós vamos falar sobre uma questão do Enem em inglês, vamos resolvê-la, fechado? Não se esqueça de visitar o meu canal também. Aqui os nossos vídeos são focados no desenvolvimento das habilidades de reading, writing, listening, speaking, ou seja, leitura, escrita, compreensão, fala, sempre com aspectos culturais, cultural awareness, e bônus para vocês, vários vídeos bônus, ou seja, é um ótimo lugar para você aprender inglês. Pode stalkear, maratonar à vontade. Esquece Netflix, Prime Video e etc. Inclusive, eu até te ensino a aprender inglês, né, através desses canais de streaming. Então, vamos assistir meus vídeos aí. Sem mais delongas, galera, bora para a resolução da questão, né? Resolvendo questão de inglês do Enem. Bom, primeira coisa, eu vou aplicar aqui a técnica de leitura e compreensão que eu já ensinei para vocês. Tem um vídeo aqui, posso botar o link na descrição. 5 passos para leitura e compreensão de texto. Eu uso essa técnica para todo o texto em inglês, tá? Então eu vou utilizar esses 5 passos. Vamos lá. Primeiro passo é o predict. A gente tem que dar uma olhada no título e nas questões, e se tiver uma foto também. Não é o caso desse texto. Então vamos lá. Ó, a tall order, the sky isn't the limit for an architect building the world's first invisible skyscraper. Então veja aqui já de cara uma alta demanda, né? Uma tall order, ou seja, quer dizer que um desafio, a tall order quer dizer uma solicitação difícil, tá? O céu não é o limite, ó, geralmente a gente fala o contrário, the sky is the limit. Agora, o céu não é o limite para um arquiteto que vai construir o primeiro arranha-céus invisível do mundo. Olha só o que esse título já promete, né? Agora eu vou avançar. Esse né, texto está em 3 slides aqui. Eu vou direto para a questão. A pergunta é essa daqui, ó. No título desse texto, as expressões a tall order e the sky isn't the limit são usadas para apresentar uma matéria cujo tema é. E aí você tem as opções. Então ele quer saber sobre esse tall order e o the sky isn't the limit. Ele realmente precisa ler o texto para saber o que se fala, tá? Aqui eu batendo o olho, né? Já vejo aqui construções de altas torres de apartamentos, confissões de um arquiteto, técnicas a serem estabelecidas para a construção, competição entre arquitetos ou inovações tecnológicas, tá? Então vamos fazer o nosso predict. Eu acho então que esse texto vai falar sobre esse arquiteto que está falando da montagem de um arranha-céus e talvez ele vai relatar o grande desafio da vida dele. Tá, o segundo passo é a leitura sem interrupção, fazer o reading non-stop. Pode ser aquela leitura bem rápida, chamada de skimming, tá? É aquele passar o olho. Então eu vou fazer em voz alta, porque você está me assistindo no vídeo, né? Fica bem chato você me ver lendo em voz baixa. Então eu vou ler em voz alta bem rápido, tá? Eu vou comendo palavra mesmo, para você ver como é que é a segunda etapa. Vamos embora, vamos para a leitura. Charles Wee, one of the world's leading high-rise architects, has a confession to make. He's bored with skyscrapers. After designing more than 30, most of which punctuate the skylines of rapidly expanding Asian cities, he has struck upon a novel concept, the first invisible skyscraper. As the tallest structure in South Korea, his infinity tower will loom over Seoul until somebody pushes a button and it completely disappears. Próxima parte aqui, mais um parágrafo, ó. When he entered a 2004 competition to design a landmark tower, the Korean-American architect rejected the notion of competing with Dubai, Toronto, and Shanghai to react to submit of man-made summits. I thought, let's not jump into this stupid race to build another tallest tower, he says in a fun conversation. Let's take an opposite approach. Let's make an anti-tower. Wow. The result will be a 150-story building that facades from view at the flick of a switch. The tower will effectively function as an enormous television screen, being able to project an exact replica of whatever is happening onto its facade. Facade tá com cedilha, mas é com C, tá, pessoal? To the human eye, the building will appear to have melted away. It will be the most extraordinary achievements of Will's stellar architectural career. After graduating from UCLA, he worked under Anthony Lumsden, a prolific California architect who helped to devise the modern technique of wrapping buildings inside smooth glass skins. Então aqui está a fonte do texto, né? Ó, aquele scanning, eu falei para você, o skimming, perdão, bati o olho e
para ter uma ideia geral do texto e confirmar a minha suspeita. A minha suspeita meio que confirmou, tá falando desse Charles Wee, né? Disse um pouco aqui nesse início que ele tá meio cansado aí dessa história de ficar competindo, quem faz o melhor e tal, e resolveu dar uma inovada. Se eu tivesse que resumir o texto dessa forma. A terceira etapa, né, o que a gente faz é quebrar o texto em partes. Como eu já quebrei em slides, eu posso falar o slide 1, o slide 2 e o slide 3. Então eu já quebrei ele em partes. Você pode quebrar em parágrafos, você pode quebrar em ideias. O importante é você quebrar em cada parte para você entender cada parte do texto. A quarta etapa é fazer highlights, ou seja, fazer destaque em cada parte que você quebrou, destacar uma palavra ou uma ideia, tá? Aqui eu vou destacar, claro, o nome dele, que é o Charles Wee. Então, assim, é sobre ele que todo o texto roda. O que que ele faz, né? Ele é um arquiteto de arranha-céus e ele super famoso e super competente, porque ele já fez mais de 30, tá? E ele trabalha basicamente nas cidades asiáticas. Então já estou sublinhando aqui para vocês irem ter uma noção. E aí, ó, aqui já vem o grande boom do texto, ó, fazer o primeiro arranha-céus invisível, né? Como a estrutura maior da Coreia do Sul é esse Infinity Tower, ó, e vamos ver, ele quer, na verdade, que alguém aperte um botão e assim, desapareça completamente. Subi coisa pra caramba aqui nessa introdução. Aqui nesse parágrafo, explica um pouco que ele já participou de competições ó, em 2004, tá? Sobre o arquiteto coreano-americano, né? Ele competiu aí com Dubai, Toronto, Xangai e etc. E tem uma fala dele, eu destacaria essa fala aqui, ó. I thought, let's not jump into this stupid race to build another tallest tall. Então ele fala, não vamos para mais uma corrida maluca ou estúpida para construir a maior torre. He says in a phone conversation. Tem mais uma fala dele que eu também destacaria, ó. Let's take an opposite approach. Let's make an anti-tower. Ele vai fazer uma anti-torre, sei lá o que que significa, né? Mas ele meio que explica que é essa torre invisível. Aqui nessa etapa, última parte, diz o que que aconteceu, ou seja, lá atrás a ideia dele de não participar da competição e querer fazer essa anti-torre, ou seja, vamos sair da caixinha, sair da competição. O resultado foi o quê? Ó, um prédio aí de 150 andares, nós, gigante, tá? E vamos ver a torre vai funcionar como uma enorme tela de televisão. Então você vê o grande uso da tecnologia que ele vai fazer na construção dessa torre. Realmente é algo, sei lá, eu já aqui imaginando fico abismado. Então, assim, para os olhos humanos, ó, o prédio vai aparecer, não, aparentará que derreteu. Cara, tem ideia isso? Você vai olhar o prédio e, nossa, parece que ele derreteu. E aqui, para fechar, conta um pouco da vida do Charles Wee, tá? Ele foi aluno de um professor. Não, perdão, ele trabalhou com esse homem aqui, ó, Anthony Lumsden. Eu não sou perito da área de arquitetura, mas pelo texto parece ser um ótimo profissional também. Sei que a Universidade UCLA, ela é sensacional, tá? E diz que esse Anthony Lumsden também já tinha ensinado uma técnica para ele, ó, de wrapping buildings inside smooth glass skin. Já fiz os destaques, agora vou para a última etapa, que é o resumo. A gente faz o resumo das partes, mas a gente também pode fazer o resumo e o resumo geral. Então, essa primeira parte, o que que ele fala? Apresenta o cara, Charles Wee. Ele é um grande arquiteto, ele já construiu mais de 30 prédios, ele, ou seja, é fera. E agora vem com essa ideia inovadora do primeiro arranha-céus invisível. Essa é a introdução. Aqui já no meio diz que em 2004 ele participou de competições e tal, mas ele tá de saco cheio disso. Ele falou: "Ah, não quero mais uma corrida estúpida não. Eu quero, na verdade, fazer o oposto, uma anti-torre". E por fim, ele fecha falando como ele vai construir, vai ser uma enorme tela de televisão, ele vai usar alta tecnologia para isso e para o olhar humano, né, vai parecer que a torre derreteu. E o último parágrafo diz que ele já trabalhou com esse profissional, o Anthony Lumsden, que também faz uso de tecnologia na construção de prédios, ok?
Pronto, fiz as 5 etapas, ó. Predict, prever, read non-stop, leitura sem parar, break into chunks, quebramos em partes, highlights the chunks, né? Então a gente fez os destaques em cada parte que a gente quebrou e por fim o grande resumo. A gente foi resumindo cada pedacinho, entendemos o texto todo. Cara, se você aplica essas 5 etapas, você domina o texto. Vamos, você vê, a gente vai ler a questão, ela vai ficar ridícula de fácil, mas é porque a gente fez essa etapa e vai funcionar com clareza para resolver a questão. Vamos fechar? Então ele quer saber, ó, no título desse texto, as expressões a tall order and the sky isn't the limit são usadas para apresentar. Bom, a tall order é o quê? É uma solicitação muito difícil de ser concluída, né? E o the sky isn't the limit, ele está fazendo uma oposição, que a gente diz a frase popular, o céu é o limite, the sky is the limit. Tá falando, talvez o céu não seja o limite, porque ele está construindo arranha-céus, tá? Prédios gigantes. Então vamos lá, letra A. Construção de altas torres de apartamentos na grande metrópole da área. Não, porque isso é o que todo mundo faz. Ele falou, é como se fosse uma corrida mais estúpida. Ele não quer fazer isso, de ficar construindo as maiores torres. Então essa aqui tá fora. A gente já consegue anular. Show, letra A. Ó, confissões de um arquiteto que busca se destacar na construção de um arranha-céu. Cara, ele até tem essa ideia de se destacar pela inovação, mas, cara, confissão, na boa. Confissão não, né? Ele não tá confessando nada ali. Ele tá simplesmente trabalhando. Então, assim, esse texto não tem nada a ver. Ele nem fala em primeira pessoa. Então, assim, confissões, pegou pesado, Enem. Tá fora a letra B. Técnicas a serem estabelecidas para a construção de edifícios altos na Califórnia. Primeiro que não é na Califórnia, e segundo que ele não ensina as técnicas ali. Você viu o que ele fala? Ele fala que ele vai construir a torre, ele diz até como ele vai construir a torre, como vai parecer ao olhar humano, mas ele não dá informação técnica. E fala que ele já trabalhou com aquele profissional lá, Anthony, né? Então, o texto não ensina essas técnicas, ou seja, você roda, roda, roda. E letra D e E, vamos lá, tá entre uma ou outra. Vamos entender aqui. Letra D fala competição entre arquitetos para a construção do edifício mais alto do mundo. Pô, galera, já falei 15 vezes isso aqui, né? Ele acabou de falar que isso é estúpido. Ele fala another stupid race. E não quero entrar mais uma corrida estúpida. Então essa aqui tá fora e não quer fazer nenhuma competição. Por eliminação, eu nem li a letra E, mas você já matou a charada. Mas vamos ver aqui, ó. Letra E, inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em Seul. Agora sim, né? Faz todo sentido. Fala da inovação tecnológica. O cara quer fazer um arranha-céus invisível. Isso é o quê? É o auge da tecnologia que o ser humano pode chegar nos dias de hoje, né? E aí, pronto, ó, fechamos letra C, matamos a questão, tá? Não só matei a questão, mas te ensinei como fazer. Pega as questões do Enem e aplica essa técnica, você vai ver que ela é eficiente, fechado? E se você quiser estender o seu ensino de língua inglesa, tá? Te convido para conhecer o meu curso Como Estudar Inglês. Está disponível na plataforma Tudo Ensina, é tudoensino.com.br. Lá tá num preço bem camarada, para ser sincero, no momento de divulgação desse vídeo, né? E lá eu te ensino as técnicas, como desenvolver o listening, o writing, o reading, o speaking. Eu te ensino como estudar inglês em casa. Muita gente quer estudar inglês, mas não sabe por onde começar. Galera, não esquece o Triple C, né? Comenta, curte e compartilha. Eu conto com vocês, isso é fundamental para o YouTube propagar os meus vídeos, né? Dar um encorajamento para o meu trabalho também. Então eu preciso dessa força de vocês, tá? Não curtiu? Pô, curte aí, cara. Deu um trabalho fazer esse vídeo, pesquisar a questão e estudar para trazer para vocês. Instagram, temos Instagram, Facebook. Siga a gente lá, @inglês informal. YouTube já falei, se inscreva, fechado? Muito obrigado por tudo, galera. So far, so good. That's it for today, guys. Kisses, kisses, hugs, hugs, and be sharp.